Filho amado Jesus o Cristo, mais uma vez nós se colocamos diante da Tua presença, e nesta hora que nós se colocamos diante da Tua presença, nós queremos Te louvar, nós queremos Te engrandecer, e nós queremos bendizer o Teu santo e bendito nome, que é digno de toda a honra, toda a glória e de todo louvor. Pai, nós estamos aqui na Tua casa, aonde, meu Pai querido, Pai Santo, o Senhor já falou conosco através dos louvores, o Senhor já falou conosco através da Sua palavra, através da pastora desta casa de oração. E eu gostaria de, nesta hora, meu Pai querido, lhe pedir por Sua bondade e por Sua misericórdia. Não que me considero, meu Pai querido, melhor do que ninguém que aqui está, porque o Senhor poderia usar qualquer um aqui nesta noite. Mas eu careço e dependo, meu Pai querido, de Ti. E eu quero lhe pedir por mais uma vez, Senhor, usa, meu Pai querido, a nossa vida. Não para falar, Senhor, aquilo a qual, Senhor, queríamos assim falar, mas aquilo a qual o Senhor quer falar. E eu quero nesta hora lhe pedir, Senhor, por Sua bondade e misericórdia, que o Senhor venha tirar, Senhor, todo impedimento, todo embaraço, todo obstáculo, tudo aquilo que quer impedir, meu Pai querido, da Sua palavra ser pregada. Pai, se há algo em minha vida que impeça, meu Pai querido, da Tua palavra ser pregada, me perdoa, tem misericórdia da minha vida. Se há algo na Tua igreja que impeça de eles continuarem ouvir o Senhor falar, perdoa, tem misericórdia da vida de cada um. Pai, eu quero nesta hora, como de costume, meu Pai querido, em minhas orações, dizer aquilo que o Teu filho, o profeta João Batista, disse: que nesta hora o Senhor cresça e eu venha a diminuir. Pai, e a Tua palavra, que é viva e eficaz, ela possa produzir o efeito para qual está sendo enviada. Pai, é o que nós lhe pedimos e desde já agradecemos. Amém. Você dá uma linda salva de palmas para Jesus e pode se glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez podemos estar retornando a essa casa de oração e por mais uma vez com essa grande responsabilidade essa de transmitirmos a palavra de Deus, que toda honra, que toda glória e que todo louvor seja dado unicamente e exclusivamente ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, do meu companheiro, pastor desta igreja, pastor Josemir, que ainda não chegou devido ao seu trabalho. A esposa do pastor Josemir foi ali nos buscar. Deus abençoe também a esposa do pastor Josemir, pastora desta casa. Que Deus abençoe a vida de vocês, o ministério de vocês. Saiba que nós amamos vocês, tá? Saiba que nós sempre temos orado, apresentado essa obra na mão de Deus, e eu tenho a certeza de uma coisa, irmão: essa obra ela vai crescer. É muito pouco glória para o crescimento que Deus. Glória a Deus. É muito pouco glória. Glória a Deus. A obra vai crescer. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe por que essa obra ela vai crescer? Porque tem alguém plantando e regando. Enquanto tem alguém plantando e regando, pode ter certeza que Deus é aquele que vai dar. E muitas das vezes o crescimento não é do modo que pensamos, ou até mesmo imaginamos, ou até mesmo dizemos tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. O crescimento ele vem de Deus. Aleluia. E quando vem de Deus, o crescimento ele vem de modo sadio, irmão. Parece demorar, mas o crescimento é um crescimento sadio. Aleluia. E quando cresce sadio, irmão, as portas do inferno não prevalecem contra ele. Deus abençoe a vida de cada irmão, Deus abençoe a vida da minha esposa, por mais uma vez estar me acompanhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas vamos aqui ao que interessa, que é a palavra de Deus. Irmãos, quando o pastor Josemir
ele nos fez o convite para nós estarmos aqui nessa noite transmitindo uma palavra da parte de Deus. Nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, que Ele viesse nos dirigir, que Ele viesse nos conduzir, que Ele viesse nos orientar, para que nós pudéssemos estar trazendo uma palavra da parte de Deus para os irmãos que estão aqui nesta noite. Mas eu confesso para os irmãos, que eu estava muito desejoso em meu coração em compartilhar um outro texto bíblico, aonde nós estivemos estudando nesse dia de hoje, de manhã e na parte da tarde. Mas quando chegando aqui a esta casa de oração, e eu tenho o hábito de sempre dizer que manda quem pode e obedece quem tem juízo, como eu tenho juízo na minha cabeça, eu só tenho que obedecer aquele que manda, e quem manda é Deus. Eu poderia aqui até ministrar aquilo que estava ao meu coração, mas eu tenho a certeza absoluta que da mesma maneira que você entrou, você sairia, porque a palavra não viria de Deus, a palavra viria do homem. E quando a palavra ela vem do homem, não há efeito algum, Mas quando a palavra ela vem de Deus, o efeito acontece naturalmente, porque é Deus que assim está enviando a sua palavra, e a sua palavra é a maior profecia. E eu sempre gosto de chegar ao início do culto, e hoje eu tive o prazer de chegar no início do culto, os irmãos estavam aqui ainda a orar, e depois assim, as moças começaram a louvar ao Senhor, o grupo de louvor começou aqui a louvar ao Senhor. Eu gosto de ficar muito atento àquilo que Deus, desde o princípio, já tem falado conosco, porque Deus é aquele que habita no meio dos louvores, e Deus é aquele que fala conosco através dos louvores. Mas eu prestando atenção em tudo aquilo que Deus ele falando conosco através dos louvores, o que mais me chamou a atenção, e foi dali que Deus colocou este texto no meu coração, um texto bem conhecido, que eu tenho a certeza absoluta que todos que aqui estão conhece esse texto que nós acabamos de fazer menção. Mas o que mais me chamou a atenção e o que me levou a este texto foi algo que a pastora usada por Deus aqui disse nessa noite. E o que foi que ela disse? Ela disse muitas coisas aqui nesta noite, usando um texto de 2 Crônicas, capítulo de número 7. Mas uma palavra muito chamou a minha atenção, e Deus ele ministrou ao meu coração, que eu partisse desta palavra para que eu pudesse trazer uma palavra nesta noite ao seu coração. E a palavra a qual a pastora disse nesta noite, que muito chamou a minha atenção, e Deus ministrou no meu coração que eu ministrasse, partindo dessa palavra, é a seguinte palavra: Deus faz quando Ele quer fazer. Quando Deus não quer fazer, Ele não faz. Mas quando Deus quer fazer, não há ninguém que impeça o agir. Aleluia! Porque entenda uma coisa, irmão, Deus é soberano. Deus é soberano. Deus nunca precisou e nunca vai precisar de ajuda de ninguém para fazer o seu querer e fazer a sua vontade. E é daí que Deus ministrou no meu coração. Quando Ele quer fazer, Ele faz. E quando Ele não quer fazer, Ele não faz. O que cabe a mim e a você é fazer, é somente adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Essa é a nossa parte, somente adorar. Porque quando Ele quer fazer, Ele faz. Mas quando Ele não quer fazer, Ele não faz. A porta que Ele abre, homem algum fecha. Mas a porta que Ele fecha, homem algum consegue abrir. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus é aquele que está no controle de todas as coisas. Aleluia. Mas pastor, o que tem a ver este texto
com isso que o Senhor acabou de dizer e isso a qual Deus ministrou ao seu coração. Esse texto que nós acabamos de fazer menção é um texto que fala acerca de mais um milagre a qual Jesus fez na face da terra. Nós todos conhecemos um pouco acerca deste texto bíblico. Esse texto bíblico, ele se refere acerca de um determinado lugar que havia em Jerusalém, aonde ali ficava-se muitos enfermos. E a Bíblia Sagrada vai dizer que havia 5 alpendres. Pastor Fabiano, o que são 5 alpendres? 5 alpendres são 5 departamentos ou 5 lugares, aonde nesses 5 lugares ficavam todos os tipos de enfermos. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que nesses 5 alpendres haviam coxos, nesses 5 alpendres haviam cegos. Em outras palavras, nesses 5 alpendres haviam variedades de pessoas enfermas. Entenda uma coisa aqui, a Bíblia Sagrada nos revela que havia uma festa em Jerusalém, havia uma festa em Jerusalém, e todas as vezes que havia uma festa em Jerusalém, este lugar ficava repleto de enfermos, mais repleto do que já era. Porque, entenda uma coisa, na época que havia festa em Jerusalém, nós todos sabemos que neste período que quem ditava as ordens não era o povo hebreu, quem ditava as ordens era o Império Romano, quem ditava as ordens era o Império Romano. Então nós entendemos algo muito interessante. Quando havia uma festa em Jerusalém, era obrigatoriamente todos aqueles que tinham um enfermo em casa e todos os enfermos que ficavam na rua vivendo de pedir esmola, eles eram obrigados a se retirar para este lugar. Só para você entender, você lembra quando aqui no nosso excelentíssimo Brasil, no nosso excelentíssimo país, que é um país maravilhoso, só temos que continuar orando para melhorar a cada dia mais. Nós se lembramos que quando nós celebramos a Copa, que teve aqui a Copa, se você não se lembra, eu vou trazer a sua memória. Lá perto do estádio há uma grande comunidade, 5 dias antes da celebração da Copa, a GCM ela foi obrigada a ir ali perto do estádio e tirar todos os moradores de rua de ali perto do estádio. Por que eles foram obrigados a fazer isso? Por quê? Porque ali estaria a mídia, porque ali estariam os estrangeiros, e eles queriam mostrar algo que infelizmente, aleluia, seria algo fantasioso. Aqui no Brasil não tem miséria, aqui no Brasil não tem pedinte, aqui no Brasil não tem pessoas vivendo no extremo da miséria. E aqui, não diferente, acontecia desta mesma forma. Quando havia uma festa em Jerusalém, era passado um edito de cidade em cidade, que todas as pessoas que tinham enfermidade e todas as pessoas que viviam à base de pedir esmola por causa de uma deficiência, era obrigado a se retirar do convívio social e ir para esse tanque chamado Betsaida. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que agora Jesus ele deixa de ir para a festa e ele vai para este tanque. O que me chama mais atenção, que havia muitos enfermos neste tanque, só por título de curiosidade, só para você entender, segundo algumas linhas de pensamento e segundo alguns historiadores, haviam mais de 1000 enfermos nesse dia, haviam mais
de 1000 enfermos nesse dia. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que no meio desses enfermos havia um homem que há 38 anos, ele era paralítico. E a Bíblia Sagrada nos revela, que eles iam para ali, porque sempre diziam que ali descia-se um anjo, movimentava-se as águas, e quando as águas movimentassem, o primeiro que descia as águas era curado. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que este homem há 38 anos estava nessa situação. E o que me chama mais atenção, que este homem não estava só neste tanque. Este homem estava, aleluia, na companhia de muitos outros que estavam na mesma situação, ou que estavam passando por uma outra situação difícil, que estavam enfrentando um outro tipo de enfermidade. E a Bíblia Sagrada vai nos revelar que agora Jesus chega no recinto, e nós todos sabemos, e muitas das vezes nós escutamos da seguinte maneira, que quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Eu tenho a certeza absoluta que você já escutou isso várias vezes, e eu tenho a certeza absoluta que você já deve ter escutado também a seguinte frase: pode ter certeza que hoje você não sai com as mãos vazias, porque Jesus tem algo para te entregar nessa noite. Só que quando nós lemos este texto, a Bíblia Sagrada não fala a quantidade de enfermos que ali haviam. A Bíblia Sagrada não revela a quantidade de enfermos que ali havia. Eu dei aqui um dado histórico, que havia ali mais ou menos 1000 enfermos. Então nós vamos ao número 1000 enfermos. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que Jesus curou um único só enfermo. Em 999 ficaram sem o milagre, 999 não receberam a cura, 999 não receberam o milagre da parte de Jesus. Olha que coisa interessante, a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus ele entra dentro do recinto, e quando Jesus ele entra, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai falar com um único só homem naquele lugar. Olha que coisa interessante, irmão, havia muito mais pessoas necessitadas de um milagre, mas Jesus escolheu um único só homem para falar com ele naquele dia. Jesus ele poderia, irmão, ter falado com cada um naquele recinto. Jesus ele poderia, com uma única só palavra, liberar o milagre para todos que estavam naquele recinto. Perceba que Jesus não falou com nenhum enfermo a não ser esse, e Jesus não curou outro enfermo a não ser esse. E a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus chega até ele, Jesus não chega fazendo barulho. Olha que coisa interessante, irmão. Jesus não chegou fazendo barulho. Jesus chegou de mansinho, Jesus chegou bem tranquilamente e fez uma pergunta para ele. E a pergunta que Jesus fez para ele foi a seguinte: você quer ser curado? E a Bíblia Sagrada vai dizer, olha que coisa interessante, irmão, só para você entender o que é que Deus quer falar conosco nesta noite. Olha que coisa interessante. Aí ele olha para Jesus, sem conhecer Jesus, sem saber quem é Jesus, e ele disse assim para Jesus: eu vou dizer uma coisa para o Senhor, eu até quero ser curado, mas todas as vezes que a água se movimenta, todas as vezes que a água se movimenta e é para me ser colocado lá para ser curado, não tem ninguém aqui que me ajude, não tem ninguém aqui que me ajude. Olha que coisa interessante, irmão. Então nós
nós entendemos que naquele recinto havia muitas pessoas pensando somente no seu problema. Naquele recinto havia muitas pessoas somente pensando no seu próprio umbigo, pensando da seguinte maneira: eu vou ficar atento, eu vou ficar esperto, porque quando as águas se movimentar, eu tenho que ser o primeiro a se lançar nas águas, porque se eu não for o primeiro, eu não obterei o meu milagre. Irmão, não é estranho, irmão? Porque entenda uma coisa: Deus, ele não trabalha, irmão. Deus, ele não trabalha no meio de pessoas, irmão, que pensam em si próprio. Deus, ele não trabalha no meio de pessoas que pensam em si próprio, pessoas egoístas. Coisa interessante, né, irmão? Por isso que eu entendo uma coisa muito interessante. Por isso que eu entendo algo aqui interessante neste texto. Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus começa a dialogar com esse homem. Ele diz: Senhor, eu até quero ser curado, mas não tem ninguém que me lance no tanque para que eu seja curado. Então ele expõe a deficiência daquela localidade, dizendo: aqui há muitas pessoas egoístas, aqui há muitas pessoas que pensam em si próprio, aqui há muitas pessoas, e tem muitas pessoas aqui, mas não tem ninguém disposto a me ajudar. Irmão, nós estamos falando de um lugar que todo mundo estava desesperado, precisando de um milagre. Eu estou falando de uma época que quando você aparecia enfermo ou com uma deficiência, a primeira palavra que era dita é assim: esse aí é amaldiçoado, alguém na casa dele pecou, alguém na casa dele falhou. Porque a Bíblia diz lá em João capítulo de número 9, que havia um cego de nascença, e quando os discípulos olharam para aquele moço, eles perguntaram assim para Jesus: Jesus, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor, quem é que pecou na casa dele? Foi a mamãe dele? Foi o papai dele? Aí Jesus falou assim: não, os meus filhos, ninguém pecou na casa dele. Sabe por que ele nasceu cego? Para que hoje manifestasse a glória de Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Naquele período, irmão, eles tinham isso na cabeça, que quando uma pessoa nascesse com uma deficiência ou tivesse uma enfermidade, alguém da sua família pecou, havia uma maldição sobre aquela casa, havia uma maldição sobre aquela casa. Então toda pessoa que tinha uma enfermidade, por exemplo, se ele fosse coxo, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: alguém na casa dele pecou. Se ele fosse cego, alguém na casa dele pecou. Se ele fosse mudo, alguém na casa dele pecou. Em outras palavras, Deus está pesando a mão sobre ele. Deus está pesando a mão sobre a casa dele. Só para você saber, segundo o livro de Levíticos, quando havia uma pessoa enferma dentro de casa, não ia ninguém naquela casa visitar, irmão. Por quê? Porque as pessoas diziam assim: a maldição que está sobre eles virá sobre nós. Então imagine, irmão, como era ser enfermo naquela época. Por esse motivo, aquele recinto, irmão, criou muitas pessoas egoístas, pessoas que não pensavam no próximo, pessoas que não pensavam, aleluia, que fulano precisava mais urgentemente do milagre do que ela. Então ali se criou bichos, irmão. Quando a água se movimentava, cada um pensava em si próprio e falava assim: eu preciso do meu milagre, eu não quero saber de fulano, eu quero que fulano se exploda, eu quero que fulano morra, o que eu preciso é do meu milagre. Por quê? Porque eu preciso ser recolocado na sociedade, eu preciso ser recolocado no seio da minha família, porque com essa enfermidade eu não posso ser recolocado no meio da sociedade, com essa enfermidade eu não posso voltar para o seio da minha família. Por isso que eu preciso de um milagre. E a
a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Jesus vai conversar com um único só enfermo. E o que me chama a atenção, pastora, que Jesus cura aquele enfermo. Jesus cura aquele enfermo. Jesus diz para ele assim: meu filho, eu não vim aqui saber de nada disso, porque eu já sei o que é que está acontecendo aqui. Eu vim aqui somente para liberar uma palavra. E a palavra que eu vim liberar aqui nessa noite para você, meu filho, é que você levante, pega essa cama e ande. Em outras palavras, irmão, Jesus curou aquele moço. Aí eu te pergunto, irmão, o que havia de diferente naquele moço que não havia nos demais? Nada, irmão. Ele era igual aos demais, irmão. Ele era igual aos demais. Ele era igual aos demais. Jesus não podia, então, irmão, com a mesma palavra que liberou para aquele moço e curou aquele moço, Jesus não poderia ter gritado uma palavra do recinto dizendo assim: seja todos curados. Eu tenho a certeza absoluta que se ali verdadeiramente houvesse 1000 enfermos, os 1000 enfermos seriam curados. Por que seriam curados? Porque a palavra não seria de um homem como o pastor Fabiano. A palavra seria daquele que criou os céus e a terra através da sua palavra. Porque nós sabemos, irmão, que tudo que nós vemos hoje, tudo foi criado pela palavra. Tudo que há no céu foi criado através da palavra. Tudo que há na terra foi criado através da palavra. Então Jesus, ele poderia ter chegado no meio do recinto e ter dito da seguinte maneira: todos que aqui estão enfermos, todos sejam curados. Você já imaginou, irmão, a glória que seria? Você já imaginou se esse texto houvesse na Bíblia? Eu tenho certeza que os pregadores que pregam muito mais do que eu, que tem muito mais eloquência do que eu, que tem muito mais sabedoria do que eu, que tem uma dicção perfeita, que tem um português polido, pegariam esse texto onde Jesus curou 1000 enfermos de uma única só vez e trazeriam algo tão profundo, irmão, aonde arrancariam lágrimas, suspiros da igreja. Mas Jesus decidiu curar um único só enfermo nesse tanque. Jesus decidiu curar um único só homem nesse tanque. E Jesus deixou muitos ali sem a cura. Por que será que Jesus fez isso, irmão? Porque quando Jesus quer fazer, ele faz. Mas quando Jesus ele não quer fazer, ele não faz. Por quê? Porque ele está no controle de todas as coisas. Porque não sou eu que dito as ordens para Jesus. Por isso que eu sou um dos que refuta a teologia do determina. Irmão, eu não acredito nesse negócio de determina. Sabe por que eu não acredito nesse negócio de determina? Eu vou te explicar de um modo bem simples para você entender. Você que é pai, você que é mãe, quem é que dita as ordens lá na tua casa? É o teu filho que dita as ordens? Bem que no século 21 tem muitos pais que deixam os filhos ditar as ordens. Tem menino que ainda nem saiu das fraldas e manda no pai e na mãe: se o Senhor não me der, eu não vou fazer. Irmão, na minha época, se eu dissesse isso para minha mamãe, mamãe chegava em casa, me deixava como vinha o mundo, pegava uma cinta de couro, mas era só nas nádegas com aquela cinta e falava assim: engole o choro, não chora, porque aqui em casa, enquanto estiver debaixo do meu telhado, comendo da comida que eu ponho na mesa, comendo da comida que eu ponho no prato, bebendo daquilo que eu ponho na mesa, quem dita as ordens aqui sou eu. Você quer mandar na tua vida? Aluga uma casa e vai fazer a tua vida. Enquanto morar aqui, se tiver com 30 anos, vai ter que me obedecer, porque quem dita as ordens aqui sou eu. Então, quando nós dissemos assim para Deus: eu determino, nós estamos dizendo assim para Deus: aqui quem dita as ordens não é o Senhor, aqui quem dita as ordens sou eu. Quem morreu naquela cruz não foi o Senhor, fui eu que morri naquela cruz. Então eu tenho o direito de ditar as ordens. É assim, irmão. Por isso que eu refuto a teologia do determina. E tem
tem outra teologia, a teologia de eu não aceitar. Eu não aceito. Você não pode aceitar, irmão. Quem somos nós para não aceitar alguma coisa, irmão? Irmão, tu és um ser humano, tu és caco e entre os cacos, quem és tu para questionar com teu Deus? Quem és tu para questionar com seu Deus? A única coisa que nós possamos fazer o que é? Dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, tem de misericórdia da nossa vida. Senhor, tem de misericórdia da nossa vida. Irmão, a gente não manda nada, a gente não opta nada. Deus, ele faz quando quer fazer, e quando ele não quer fazer, eu quero ver quem faça. Você quer ver um outro texto para nós chegarmos aqui aonde Deus colocou no meu coração? Você lembra da historinha de uma mulher chamada Ana? Quem é que conhece a história de Ana? Ana não podia gerar filhos. Mas por que Ana não podia gerar filhos, irmão? É porque ela estava no pecado? É porque Eucana estava no pecado? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer que Eucana era crente até o tutano, irmão. Eucana todo ano levava ofertas para o Senhor, e para Ana ele levava oferta dupla, porque ele amava a Ana. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Ana não gerava filhos, irmão, não era por causa de algum pecado, não era por causa de alguma falha, não era por causa de alguma coisa que desabonasse Ana e desabonasse Eucana. Sabe por que ela não gerava filhos, meu irmão? Porque Deus fechou a madre de Ana. Em outras palavras, Deus estava dizendo: você vai dar luz quando eu quiser, na hora que eu quiser e no momento que eu quiser. Irmão, se você não sabe, não foi a primeira vez que Ana foi ao templo orar. Segundo algumas linhas teológicas ou algumas linhas de pensamento, ela orou 25 anos, irmão, por Samuel. Ela orou 25 anos por aquele menino, e 25 anos Deus fechou a madre dela. 25 anos Deus dizendo: não é o tempo, não é o momento, não é a hora. Olha só, então peraí, Ana não poderia ter entrado no templo toda revoltada, chutando as cadeiras e dizendo assim: se o Senhor não fizer, eu não te sirvo mais. Se o Senhor não fizer, eu não te adoro mais. Fica tranquilo, se você está fazendo isso, Deus tem um prontinho para pôr no teu lugar, que vai fazer muito melhor do que você está fazendo. Eu costumo sempre dizer que nós não somos a última bolacha do pacote. E se você está pensando que é a última bolacha do pacote, se você não sabe, na maioria das vezes, a última bolacha está esmigalhada ou está rachada no meio, irmão. E vou te dizer mais: tu não és o último copo de água no deserto, irmão. Deus, ele faz na hora que quer, na hora que quer e do jeito que quer. E quando ele não quer, ele não faz. E aí? Vai parar de servir ele? Problema seu. Porque o mais importante não é a porta aberta. O mais importante é eu e você se mantemos na presença dele, para que o nosso nome não venha a ser arrancado do livro da vida. Você sabia que a partir do momento que Deus escreve o meu nome e o teu nome no livro da vida, Deus se distancia do livro e não apaga mais o meu nome e o teu nome? O único que pode apagar o meu e o teu nome é eu e você, pegando a borracha da desobediência, pegando a borracha de sair da vontade de querer de Deus, pegando a vontade, pegando a borracha da rebeldia, indo lá no livro da vida e dizendo assim: eu não quero mais ter o meu nome no livro da vida. Ao contrário, se eu e você permanecer, porque a Bíblia diz em Mateus 24:13, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que
perseverar até o fim será salvo. Entenda uma coisa, meu querido, eu tenho a certeza do que eu vou dizer. Não precisaria nem ser profeta para dizer isso. Não precisaria nem ser profeta para dizer isso. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem um problema que precisa de uma solução urgente de Deus? Irmão, eu seria o primeiro a levantar as duas mãos e os dois pés, irmão, as duas pernas. Eu preciso de um milagre urgente da parte de Deus. Mas eu vou fazer o quê? Se Ele não quer fazer agora? A única coisa que eu tenho que fazer é adorar. A única coisa que eu tenho que fazer é exaltar. Porque quando Ele quiser fazer, Ele faz. Olha que coisa interessante, irmão. Ele chega agora naquele recinto e Ele cura um único só homem. Ele não poderia ter curado os demais. Por que será que Ele não curou os demais? Porque Ele estava dizendo para aquele homem da seguinte maneira: olha, eu estou te curando, e quando você deparar com esses outros que não foi curado, você vai contar aquilo que eu fiz na tua vida, para que eles venham entender e venham compreender que do mesmo modo que eu fiz na tua, eu vou fazer na deles. Olha, irmão, entenda uma coisa, olha que coisa interessante. Você já reparou, irmão, que tem pessoas dentro de um recinto como esse, de uma casa de oração como essa, que tem o mesmo problema que você? Por exemplo, de repente aqui nesse recinto, nesse ambiente, nessa casa de oração, tem irmãs que estão aqui que o esposo não é cristão. Se eu perguntasse aqui qual irmã aqui que o esposo não é cristão, de repente umas 2, 3, 4 levantariam a mão e diriam assim: o meu esposo não é cristão. Percebeu? Que é o mesmo problema, é o mesmo problema. Se eu perguntasse aqui nesta noite, quem aqui precisa de uma porta de emprego? Quem aqui está desempregado? Eu tenho a certeza que alguns irmãos levantariam a mão e diriam: pastor, eu estou desempregado 5 meses. Pastor, eu estou desempregado 8 meses. Você já reparou? É o mesmo problema. Mas não é porque é o mesmo problema que o milagre vai ser da mesma forma. Pode ter o mesmo problema, mas o milagre pode ser de muitas formas e no tempo que Deus assim quiser fazer. Aí muitas das vezes, irmão, aquela irmã que orou muitos anos e as outras irmãs orando: aleluia, Jesus salva o meu esposo, Jesus salva o meu esposo. Aí de 4 irmãs, Jesus salva um único só esposo. Aí as outras 3 olhem e digam: por que o Senhor não fez na minha vida como fez na vida dela? Porque não era o tempo de Ele fazer ainda, mas é para que você olhe para a situação dela e diga: do mesmo modo que Jesus fez na vida dela, vai fazer na minha. Por isso que eu não posso ser lá louco e nem maluco, irmão, de querer dizer assim: olha, irmão, Deus vai abrir as portas que estão fechadas para todos que estão desempregados. Balela, mentira. Tem pessoas aqui que a porta vai abrir, mas tem pessoas aqui que a porta vai se manter fechada. E não é porque Deus não quer, não é porque Deus não ama você, ou aquele fulano é melhor do que você, porque é um tempo determinado para Deus fazer a sua obra na vida de cada um. Aleluia! Ô irmão, glória a Deus. o mesmo problema, mas um milagre totalmente diferente. Você quer ver um exemplo? Um dia, Paulo ainda iniciando o seu ministério, a Bíblia diz lá em Atos capítulo de número 12, no último versículo, que Paulo estava em Jerusalém. Olha que coisa interessante, Paulo estava em Jerusalém com Barnabé, o dia que a igreja estava orando para libertar Pedro de dentro do cárcere. Pedro estava dentro do cárcere, e quem é que estava na casa da irmã Maria?
Paulo estava na casa da irmã Maria. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus enviou um anjo no cárcere. Nós todos conhecemos esta história. Deus enviou um anjo no cárcere e tirou Pedro de dentro daquele cárcere. E quem é que ali estava? Paulo e Barnabé. E a Bíblia Sagrada vai dizer que agora Deus permite que Paulo passe por uma situação semelhante. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 16 que agora Paulo e um homem chamado Silas, um discípulo chamado Silas, é colocado dentro do cárcere. E a Bíblia Sagrada vai dizer, olha que coisa interessante, irmão. A Bíblia Sagrada vai dizer que um olha para o outro e fala, o que é que nós vamos fazer? Aí um olha para o outro e diz assim, ó, nós vamos orar. E quando nós cansarmos de orar, nós vamos louvar. Por que será que eles tomaram aquela iniciativa? Entenda uma coisa, irmão. Eu estou falando de um homem chamado Paulo, um homem disposto a morrer pela causa do Evangelho. Eu estou falando de um homem chamado Paulo destemido. Eu estou falando de um homem, irmão, que era disposto a morrer pela causa do Evangelho. Só para você entender, ele era tão disposto a morrer pela causa de Cristo, que em 2 Timóteo, capítulo de número 4, ele chega a dizer assim para Timóteo, Timóteo, meu filho, vem ter comigo, Timóteo, porque todos me abandonaram, Timóteo. Esses dias, Timóteo, eu fui levado ao sinédrio para ser julgado, e todos me abandonaram. Só que eu vou dizer uma coisa, Timóteo, o Senhor em nenhum momento me abandonou. Aí no versículo de número 7, porque se você não sabe, 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu, a carta que antecede a sua morte. Aí no versículo de número 7 ele já sabia da sua morte. Ele disse assim, eu combati o bom combate, acabei a carreira e não neguei a fé. Irmão, aquele homem era um homem disposto até morrer pela causa de Cristo, como morreu. Agora ele está dentro de um cárcere. Então para ele tanto faz Jesus libertar ele, ou como Jesus permitir que ele fosse morto. Mas eu tenho a certeza que ele deve ter trazido à memória o dia que a igreja estava em Jerusalém orando por Pedro. Aleluia! E Jesus foi lá através de um anjo e libertou Pedro do cárcere. Então creio eu, e a minha mente de pregador, ela viaja não na maionese não, viu, irmão? Ela viaja na revelação, irmão. Eu imagino que ele deve ter olhado para Silas, eu vou te contar uma história. Um dia eu estava lá em Jerusalém, meu filho, na casa da dirigente do ciclo de oração, a irmã Maria. E sabe quem é que estava preso? O pastor da igreja, Pedro. E sabe Tiago, filho de Zebedeu, conhecido os filhos do trovão, ele tinha acabado de ser assassinado por Herodes. Pedro estava prestes para ser assassinado, mas a igreja orava, mas a igreja orava, mas a igreja orava, mas a igreja orava. Aí Silas deve ter olhado para Paulo e dito, Paulo, e o que é que aconteceu, meu filho? Eu vou dizer uma coisa para você. Pedro contou para a gente que Deus enviou um anjo dentro do cárcere, e ele pensou que era um sonho, ele pensou que era uma visão, mas era Deus arrancando ele daquele cárcere. Paulo, o que é que você está querendo dizer para mim, Paulo? Eu vou dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que operou no cárcere lá é o mesmo Deus que pode operar no cárcere aqui. Por isso, Paulo, o que é que nós vamos fazer? Aí Paulo deve ter olhado para Silas e deve ter dito assim, eu vou dizer uma coisa para você, meu filho, nós vamos orar, e quando nós cansar de orar, nós vamos louvar, e quando nós cansar de louvar, nós vamos orar, e quando nós cansar de orar, nós louva, e quando nós cansar de louvar, nós ora, quando nós cansar de orar, nós louva. Aí Silas olhou para ele e deve ter dito assim, eita Paulo,
Então vamos começar agora. Aí começar a orar. Cansou de orar, vamos louvar. Cansou de louvar, vamos orar. E nada de Deus enviar o anjo. E nada de Deus livrar o anjo. A Bíblia diz que Deus, de vez em enviar um anjo, Deus enviou um terremoto. Entenda uma coisa aqui. Desde quando o terremoto traz solução? Desde quando o terremoto abre porta? Desde quando o terremoto quebra grilhão? Terremoto traz destruição. Mas entenda uma coisa: quem enviou o terremoto naquela noite não foi o cão. Quem enviou o terremoto naquela noite foi o Todo-Poderoso. E quando ele envia terremoto, aquilo que é até para destruição, mas ele faz o terremoto abrir porta que está fechada, quebrar grilhão, mudar a história de frente na terra. Oh, aleluia! Foi mal? O problema era o mesmo, mas o milagre foi diferente. No capítulo 12 foi o anjo. No capítulo de número 16, aleluia, foi o terremoto. E a Bíblia diz, não sou eu que digo, a Bíblia diz que todas, não foi uma. Olha, irmão, se tu me der glória, a Bíblia diz que todas as portas foram abertas e todos os grilhões foram despedaçados. Entenda uma coisa, meu querido, de repente você está vivenciando o mesmo problema da irmã, de repente você está vivenciando o mesmo problema do irmão, e você viu Deus mudar a vida do irmão, e até agora não mudou a tua. Aí o adversário tem soprado no teu ouvido: Deus não te ama, tem alguma coisa de errado com você, larga esse negócio de ser crente, isso não vai dar camisa para você, isso não vai dar futuro para você. Mas eu venho aqui nesta noite para te dizer, meu querido, não aconteceu porque não era o tempo de acontecer, mas do mesmo modo que Jesus fez na vida de fulana, fez na vida de ciclana, pode ter certeza de uma coisa, que a qualquer momento, a qualquer instante, Deus se levantará. Para quê, pastor? Para mudar a tua história. Aleluia! Ele curou um único só dentro daquele tanque. Para quê? Para que os outros olhassem para a vida dele e dissessem assim: peraí, eu não vi você descer nas águas, eu não vi você sendo curado no tanque. Quem é que te curou? Aí imagina aquele homem em sã consciência, vendo Jesus sendo crucificado lá no Gólgota, e apontando para aqueles que assim estavam com ele: ó quem me curou lá. Foi aquele ali que me curou. E do mesmo modo que ele me curou, ele pode te curar. Você está entendendo o que é que Jesus, de um modo simples, de um modo claro, de um modo objetivo, quer falar comigo e com você nessa noite? Persevera, meu querido, persevera, minha querida. De repente, essa não seja a noite do teu milagre, de repente essa não seja a quinta do teu milagre, mas aí você vira as costas e de repente a noite do teu milagre não seja na quinta, seja no sábado, seja no domingo, ou até mesmo na outra quinta. E mesmo se não for no sábado, mesmo se não for no domingo e na outra quinta, persevera, 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 que do mesmo modo que ele fez na minha vida, ele vai fazer na tua, ele vai fazer na tua, ele vai fazer na tua. Sabe por quê? Porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele pode todas as coisas. Aleluia! Para com isso, meu querido, para com isso, minha querida. Muitas das vezes o adversário quer usar disso, irmão, até mesmo usando pessoas que vê a nossa situação e diz assim: e aí? Tanto propósito, tanta oração, e muitas das vezes, irmão, a pessoa nem cristã é.
Aí, ó. Eu nem sigo esse Deus que você segue. A minha vida. Tem um carro bom. Não pago aluguel. Ó, e esses dias ainda fui promovido lá no meu trabalho. E você? Nem emprego você tem. Não é assim muitas das vezes? Muitas das vezes, irmão, quando nós estamos nessas situações, e o adversário sabendo que nós somos seres humanos limitados, irmão, qual é o momento que o adversário quer trabalhar na minha e na tua vida? É quando você está de joelho orando? Não, irmão. É quando você está frágil. Você lembra de Jesus lá no deserto? Quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava com fome, meu querido. Eu estou falando da parte humana de Jesus. Ele estava sensível, ele estava debilitado. Aí o cão veio com a proposta satânica. Ó, tá vendo todas essas pedras aqui? Você tem poder, com uma única só palavra, tu transformas essas pedras em pão. Irmão, não é na verdade que quando nós estamos frágeis, o adversário vem com propostas indecentes? Não é não, irmão. Irmão, entenda uma coisa aqui. Um dia ligaram para mim com uma proposta indecente, e a proposta não era pouca não, irmão, era ganhar um apartamento. Mas eu teria que fazer uma única só coisa. Eu teria que ir na prefeitura, porque era de uma associação, e uma irmã da igreja contou minha história para essa pessoa da associação, e ela disse que se compadeceu da minha situação, por eu morar na casa da minha sogra, por eu não ter a minha casa própria. Ela disse: eu decidi abençoar o pastor, só que o pastor teria que ir lá na prefeitura contar uma mentirinha. Não era só uma mentira, não, vamos falar como diz hoje muitas pessoas, não tem que mentir, você só omite. Não é assim, irmão. O adversário, ele quer até maquiar a mentira. Não é mentira, viu? É omitir. Você vai lá na prefeitura e diz que você mora numa zona de risco, já está tudo acertado lá na prefeitura. Isso faz muito tempo atrás, já está tudo acertado lá na prefeitura. Eles vão te dar um papel para assinar, um vale aluguel que já está acertado com a gente. Aí você traz o vale aluguel para a associação. Depois de 6 meses nós te damos um apartamento. Aí eu disse assim: se for desse jeito eu não quero. Se for para mentir eu não quero. Deus não precisa de jeitinho brasileiro para te abençoar. Você não precisa mentir no teu currículo para a porta se abrir. De repente você não tem um bom currículo, de repente você não tenha, aleluia, um bom grau de escolaridade como eu, mas fica tranquilo, meu querido, Deus nunca precisou da tua ajuda. Com esse currículo humilde e simples, é com este currículo que Deus vai abrir a porta e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Você não precisa de jeitinho não, irmão. Você não precisa de pagar o quebra lá no Detran não, para tirar tua carta de habilitação não. Tu não precisa disso não. Vai colocar o joelho no chão, que Jesus, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Você não precisa mentir no seu olerite não, para comprar aquele carro que Deus falou que ia te dar. Ah, eu ganho 1.000, mas para tirar esse carro eu tenho que mentir que ganho 2,5. Eu vou dizer o que um amigo meu disse, e ele diz porque é bíblico: quem mente tem pai. Quem mente tem pai. Anda na verdade, porque o que Deus tem para fazer, ele vai fazer. Se Deus falou que vai te dar um carro, fica tranquilo, com esse salário de R$1.000 Deus vai te dar um carro. Deus falou que vai te colocar na multinacional. Não precisa mentir no teu currículo, porque com esse currículo que Deus te deu, é lá que Deus vai te colocar. Sabe por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Aleluia! Aleluia! Precisa mentir não, meu querido. Ainda tem gente que é cara de pau. Me desculpe.
comprar 1 litro de óleo de peroba para ele e para ela. Mente, aí consegue seu objetivo, porque mentiroso consegue objetivo, mas muitas das vezes não consegue permanecer no objetivo. Porque quando nós chegamos através de Deus no objetivo, é como eu disse, a Bíblia diz, a porta que ele abre, homem algum fecha, mas a porta que ele fecha, homem algum abre. Esses dias foi o irmão na minha casa, ele trabalha numa multinacional, lá em Santo Amaro. Era uma multinacional que tinha mais de 15 mil funcionários. Sabe quantos funcionários tem hoje lá? 800 funcionários. Sabe quem colocou ele lá? Deus colocou ele lá. Muitos funcionários antigos foram mandados embora e ele está lá. Esses dias ele foi na minha casa, eu disse, verdadeiramente foi Deus que colocou você lá. A multinacional falindo, mas Deus mantém ele lá. Para quê? Para trazer o pão de cada dia para sua casa. Oh, meu querido, pelo amor de Deus, você não precisa burlir a lei, você não precisa de jeitinho brasileiro, você não precisa de nada disso. Você precisa, sabe do que? Daquele que entrou no tanque e com uma única sua palavra ali, levante e anda, levante e anda, levante e anda. Porque quando ele disser, abre-se as portas vão se abrir e você exaltará e glorificará o nome do Senhor. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Glória. Ô irmão, tu é crente. Crente não dá jeitinho. Crente não coloca NetGat não, NetGat. Coloca não. Ah, mas eu não tenho condição de comprar, então não põe um gato. Deus vai te dar condição de você ter. Aleluia. Esses dias chegou uma televisão na minha casa, até aí minha esposa. Minha esposa doida por uma televisão de plasma. Dessas novas. Oh, Deus. Olha assim, ó. 4K. O Espírito de Deus soprou no meu ouvido. Foi comprada de um modo ilícito. Fui perguntar para a pessoa. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que tu compraste essa televisão? Eu falei, tá bonito. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. É presente e o senhor não precisa saber. Preciso sim. Porque chegou uns rumores até o meu santo ouvido que essa televisão foi comprada de um modo ilícito. E a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 27, que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas na tribulação e se afasta da corrupção do mundo. Aí a pessoa olhou para mim e disse, não, comprei de meia nota. Para quem não sabe, meia nota é pegar um cartão de uma terceira pessoa, furtado ou até mesmo clonado, melhor dizendo, compra lá, aí a televisão vem no preço de 5 mil e a pessoa que adquiriu a televisão vende para você por R$2.500. Eu olhei para a pessoa e disse para a pessoa, a minha esposa babando pela televisão, a minha esposa querendo a televisão, e eu não tenho condição de comprar essa televisão. Entre comprar a televisão e colocar comida em casa, eu coloco comida em casa. Eu tenho uma grandona lá em casa, mas é aquela do tempo do Cabral, é daquela do tempo que o Guaraná era com rolha, não era com tampa. E eu olhando para a televisão, olhando para minha esposa, eu falei, pode buscar a televisão, porque eu não quero a televisão. Sabe por quê? Porque depois eu pegaria no microfone, Deus me deu. Mentira, salafrário, mentiroso, vagabundo. Tu compraste por meia nota. Tu és um ladrão, um trambiqueiro. Irmão, crente não dá jeitinho. Crente não coloca gabinete.
Crente não pega o Wi-Fi do vizinho sem ele saber. Crente anda segundo a palavra, porque quando Deus quiser fazer, ele faz, porque ele é Deus. E quando ele fazer, você vai poder pegar no microfone e dizer: foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu, foi Deus que me deu. Aleluia! Crente não derruba ninguém para ficar no lugar dele, não. Verdade. O meu gerente é macumbeiro, eu vou fofocar pro gerente superior dele, ele cai e eu sou a bola da vez. Cuidado para a bola da vez não entrar na caçapa, porque Deus está te vendo. Ele mesmo sendo macumbeiro, mas o lugar é dele, não é seu. Porque quando o lugar for seu, Deus tira ele e coloca você. Mas não é você tirar ele para se colocar. Aleluia! Você sabia que Deus não gosta de cagueta? Deus não gosta. É, Deus, verdade. um dia eu estava fazendo um trabalho dentro do presídio. Aí tinha um moço que aceitou Jesus dentro do presídio. Aí ele se beneficiava de caguetar os outros. Aí ele tinha regalia pro diretor. Aí sabe aquelas irmãzinhas do coquinho? Que elas só sabem orar? Sabe aquelas irmãs que só sabem orar e jejuar? Aquelas irmãs que olham para você assim, aí Deus dá o raio-x para você, para ela. Ela olhou para o moço dentro da cela e disse assim: tu és cagueta. Oh, irmão, eu estou falando de algo que eu vi. Tu és cagueta. Hã? Tu caguetaste isso. Mas manda Deus te dizer: o homem tem te beneficiado, mas o mesmo homem que tem te beneficiado vai te entregar como uma peça gigantesca de carne crua no meio dos leões. Quem eram os leões, irmão? Os presos. Porque quando os presos soubessem que ele era cagueta, irmão, ele não sairia vivo de lá. Aí a minha irmã olhou para ele: mas como Deus é bom e misericordioso, ele manda te dizer: para com essa atitude, porque se tu não parar, a terra abre e eu te engulo. Irmão, pelo amor de Deus, você não precisa pisar em ninguém, você não precisa puxar o tapete de ninguém. O que é teu é teu, o que é teu é teu, e o que Deus tiver que fazer, ele vai fazer. Oh, glória! Pelo amor de Deus, fica firme, fica crente, porque Deus vai agir na tua vida. Agiu na de fulano, vai agir na tua. Agiu na de ciclano, vai agir na tua. Enquanto não age, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eu quero orar com você nessa hora. E se essa palavra serviu para você, não joga com o vizinho não. Mas também não precisa gritar: serviu para mim. Pega ela, vai para casa, entra no teu quarto e diz: Senhor, eu vou arrancar o gato neto daqui. Porque o Senhor revelou que lá na minha casa tem um gato neto. Eu vou arrancar. Eu vou tirar aquele aplicativo. Até um aplicativo. Esse dia o meu cunhado queria jogar no meu celular. Fabiano, tem um aplicativo para pôr no seu celular. Falei: qual que é o aplicativo? Rouba a senha de todo mundo, Fabiano. Aonde tu chegar, esse aplicativo descobre a senha de todo que é. E não é que é verdade, irmão. O meu cunhado descobriu até a minha. Um miserável. Eu falei: eu tenho que mudar a minha. Eu falei: eu quero isso não. Aí tem crente: não, foi Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É que nem crachá, né? Aqueles crachá de motorista e cobrador de ônibus. Tem pessoa que nunca trabalhou de cobrador e nem de motorista, mas tem aquele crachá. Aí entra pela porta de trás: foi Deus que me deu o crachá. E olha que eu conheço o crente que é assim: foi Deus que me deu esse crachá. Agora eu não pago mais condução. Eu vou para os 4 cantos da terra. Você pode até ir para os 4 cantos da terra, mas eu tenho uma notícia para te dizer: naquele grande dia, tu vai queimar no caldeirão do inferno. Meu Deus. Jeitinho, não, jeitinho. Vou comprar de meia nota, né? Se tiver, irmão, eu vou falar uma coisa, hein? Eu sou hipócrita, não. Jesus não está falando com quem está em casa, não. Está falando com quem Verdade. Eu vou comprar no nome de defunto que não precisa pagar. Vai nessa.
Jesus está te vendo. Comprou, paga. Não estou falando de nome sujo, porque hoje a maioria tem um nome sujo. Não é porque quer ter um nome sujo, porque ficou desempregado. Mas tem gente que é esperta. Não pode ver um marreteiro bater na porta e ver uma coisa que gosta, não tem dinheiro para comprar. Mas eu vou comprar. Aí o marreteiro volta para cobrar. Fala que eu não estou em casa, vai queimar no caldeirão do inferno. Irmão, pelo amor de Deus, irmão, pelo amor de Deus, Deus fez na vida de fulano, vai fazer na tua, mas Ele vai fazer na hora dele. Não se precipite. Deus falou que vai mudar a tua história financeira, Deus vai mudar. Deus falou que vai salvar a tua casa, Deus vai salvar. Deus falou que vai salvar o teu esposo, Deus vai salvar. Deus vai abrir as portas, Ele vai abrir. Deus falou que vai te dar um carro, vai fazer. É Deus que vai fazer. Ele não precisa da tua ajuda. Somente adore e continue orando, que na hora certa e no momento certo Ele faz. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus o Cristo, nós te louvamos e te damos graça. A tua palavra nesta noite ela foi ministrada, Senhor. E o Senhor sabe, e o Senhor é sabedor, que não era isso que eu iria transmitir para o teu povo. E em cima desta tribuna, com muito temor e muito tremor, Senhor, eu digo, Senhor, que foi o Senhor que falou conosco nesta noite. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor não falou em vão nesta noite. Eu tenho a certeza que começando de mim, o Senhor falaste conosco nesta noite. E a tua palavra diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai, ajuda o teu filho, ajuda a tua filha, ajuda o teu servo e a tua serva a entender, Senhor, que há um tempo determinado, Senhor, para aquilo que o Senhor falou que aconteceria na vida dele, na vida dela, acontecer. Se ainda não aconteceu, Senhor, eu lhe peço, dá graça para este homem, dá graça para esta mulher que muitas das vezes entra em desespero, Senhor, devido, meu Pai querido, à situação que eles estão vivenciando. Mas nesta noite eu quero lhe pedir, Senhor, aleluia, que o Senhor possa, meu Pai querido, ajudar este homem, este tempo, meu Pai querido, de provação. E da mesma maneira que o Senhor tem feito na vida de alguns que aqui estão vivenciando milagres da tua parte, tu irás também fazer eles vivenciarem milagres da tua parte. Pai, eu tenho a certeza do que eu vou falar nessa noite. Que tem pessoas aqui, meu Pai querido, Pai Santo, que antes do término desta semana, Senhor, já estamos na quinta, vai presenciar, Senhor, aleluia, as portas que estão fechadas se abrindo. E o Senhor colocará ele neste lugar, ou ela neste lugar, Senhor, e o teu nome será glorificado. Mas eu também oro, meu Pai querido, por aqueles que as portas ainda não vão se abrir. Que o Senhor dê graça, que o Senhor dê força, que o Senhor ajude eles a entender que há um tempo determinado para todo o propósito na face da terra. Pai, abençoa a vida do pastor Josemir, abençoa a vida da sua esposa, abençoa a sua família. Pai, eu tenho a certeza absoluta, Senhor, que o Senhor irá dar crescimento a essa obra. Eu tenho certeza absoluta que o tempo deste salão está se findando. Eu tenho a certeza absoluta, Senhor, que tu irás colocar, meu Pai querido, esta igreja, Senhor, em um ambiente, meu Pai querido, próprio, Senhor, e tu irás dar um crescimento sobrenatural. Pai, em nome de Jesus, abençoa, é o que nós lhe pedimos. E desde já agradecemos. E você que crê e acredita que essa palavra não veio do homem, mas veio de Deus, e que você não vai ser um ouvinte só, vai ser um praticante, e por praticar essa palavra, Deus é aquele que vai cumprir, tintim por tintim,
tin sobre a tua vida. Só você que crê vai ser praticante. Levanta as tuas mãos para o alto e aplauda ao Senhor.